Se nem a Boring Company sabe o que está fazendo, imagina uma empresa com licença estatal no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Maceió, capital de Alagoas, vem passando por problemas um tanto quanto estranhos nos últimos anos. Em março de 2018, a cidade sofreu um terremoto de 4 segundos de magnitude 2,5 na escala Richter. E quem teve uma instrução pouco melhor que a média sabe que não é típico do Brasil haver terremotos nem erupção de vulcões, porque não temos encontros de placas tectônicas em nosso território. Exatamente por isso, o evento atraiu a atenção de estudiosos para analisar esse fenômeno tão atípico no Brasil. Sabe a que conclusão chegaram? Então, a Braskem, uma empresa que extraía salgema do subsolo, teria sido responsável por provocar as enormes crateras na cidade. Depois dessa, a empresa demitiu os funcionários e encerrou suas atividades em Maceió. Alguns meses mais tarde, muitas casas passaram a ter problemas com rachaduras, mas, até então, essas tinham sido as únicas consequências aos moradores. Agora, em 2021, bairros inteiros estão sendo comprometidos por estarem afundando, forçando a retirada emergencial de 55 mil moradores das áreas que passaram a ser classificadas como de risco. Casas e terrenos estão cedendo, como se já não houvesse mais suporte para a estrutura construída acima do solo. Portanto, os problemas não se encerraram com o fim do terremoto há 3 anos. Apesar de não ter admitido publicamente a responsabilidade pelos danos, a Braskem pode continuar sendo tratada como a causa deles. Para fins explicativos, o minério chamado salgema é geralmente encontrado a 1.000 metros abaixo do solo. E ainda, sua composição é basicamente cloreto de sódio, que é o sal comum, cloreto de magnésio e cloreto de potássio. Ao analisarmos a extração do salgema e os acontecimentos subsequentes, temos que concordar que é no mínimo estranho que logo após uma empresa cavar o subsolo da cidade, a mesma comece a afundar misteriosamente. E se escavarmos bem o histórico da Braskem, encontramos pistas que levantam ainda mais suspeitas. A empresa foi criada em 2002 e passou a ser a maior produtora de resinas termoplásticas da América. Os sócios da Braskem são nada menos que a Odebrecht e a Petrobras. Ah, Petrobras e Odebrecht. Agora tudo faz sentido. Este vídeo foi escrito por... Não, espera. Não vamos encerrar ainda. Fica aí. Pois é, a Odebrecht. Para quem não sabe da história, vá assistir a série Quem Foi Lula, aqui no Visão Libertária, para ficar por dentro do histórico de corrupção dessa empresa. Agora que sabemos que as empresas dessa história não têm nada de concorrência e estão alinhadas ao establishment, o desfecho dessa história fica bem previsível. De modo claro, o Estado não se importa com isso e não vai ressarcir essas pessoas. O Estado não tem interesse algum nisso, porque, primeiro, é para as pessoas. E segundo, iria prejudicar empresas que entregam a ele milhões em impostos e desvios de verba. As mineradoras constituem uma grande fonte de renda para os mafiosos federais, pois são elas as maiores exportadoras do país. Assim como a Samarco, empresa responsável pelos rompimentos de barragens na cidade de Mariana, em Minas Gerais, não há estímulo algum para que a Braskem seja punida. Mesmo sem ter admitido a culpa por um consenso na justiça, a empresa irá pagar 12 bilhões de reais em indenizações aos moradores. A pergunta que fica é, será que 12 bilhões são suficientes para ressarcir 55 mil pessoas que já se refugiaram e para o restante que ainda insiste em ficar em suas residências? E outra, o que garante que boa parte dessas indenizações não vá parar nas mãos do próprio Estado, sob o discurso de que ele vai distribuir do jeito que achar melhor, repetindo a baboseira de que as pessoas não sabem cuidar de seu próprio dinheiro. E mesmo que a Braskem pague esses 12 bilhões, com certeza vai recorrer da decisão para tentar alguma compensação via desconto tributário, assim como a Samarco fez. Em outras palavras, vão choramingar para que o Estado a salve da falência. E pode ter certeza, a Braskem sairá bem dessa, porque o Estado não morde a mão que o alimenta. E tem mais, há algo muito mais fundamental nessa história. Hoje, pouquíssimos estados-nação respeitam a propriedade privada. No
máximo respeitam até haver uma situação crítica de emergência que poderá ser usada para justificar expropriação. O Estado nos rouba via impostos, permite que empresas trabalhem fisicamente embaixo do seu terreno, mesmo que 1 quilômetro abaixo, mas não permite que o proprietário escolha permitir tal atividade em sua propriedade. Eticamente, Estado algum deveria dar direito de escolha a alguém. O que ele faz é uma autodeclaração de autoridade do que vai nos conceder, porque direito à propriedade é jus natural. A essência do modus operandi do Estado viola a propriedade, seja de algo ou a autopropriedade. Enquanto houver poder estatal, haverá violência coercitiva. Nesse caso da Braskem, além de negarem o direito à propriedade privada, as pessoas nem mesmo têm um respaldo jurídico, contratual, para terem uma compensação pelos riscos possíveis que a empresa cria no terreno. Em uma sociedade de leis privadas, isso é inadmissível. Sim, caro socialista, sabemos que uma pessoa comum nunca conseguiria extrair os minérios de salgema. Entretanto, isso não significa usar discurso nacionalista de que as riquezas do país devem ser protegidas para serem aproveitadas, independentemente da vontade dos indivíduos, que são os donos daqueles terrenos. A possível riqueza que pode ser gerada por uma propriedade só pode ser extraída se o dono dela quiser, e ninguém mais pode se intrometer. Além disso, o Estado conseguiu transformar algo que poderia valorizar o mercado imobiliário da região em algo caótico. Quando em um terreno se encontra petróleo, por exemplo, é de se esperar que o terreno valorize, já que agora, além do valor do próprio terreno, há o agregado de uma riqueza natural. Nos Estados Unidos é assim: o dono do terreno é dono do prisma todo, acima e abaixo dele. Obviamente que salgema não é o mesmo que petróleo, mas poderia melhorar sim o mercado imobiliário. Porém, como os donos dessas propriedades em Maceió não podem cobrar pela extração de minérios de suas propriedades, não há estímulos corretos para que isso aconteça. Muito pelo contrário, ao invés de valorizar os terrenos, o Estado ajudou a reduzir seu valor. A população ficou apenas com os riscos dessa mineração, enquanto os lucros foram todos para os corporativistas. Então, o óbvio prevalece. Comprar um terreno que só tem riscos e nenhum benefício é ilógico praxeologicamente. Como o efeito desses terrenos estarem afundando agora, o preço vai junto. Imagine só ter que ficar pagando imposto de uma casa rachada e que ainda deve o restante pela construção. É mais vantajoso doar o terreno do que continuar a ser roubado via impostos. Assim, se livre do prejuízo. O argumento para o apelo público nesse acontecimento em Maceió é que tudo isso, alegadamente, prova a falha do sistema capitalista. Os sócios dizem que é mais uma empresa malvadona que acabou com a vida de milhares de pessoas. E se fosse uma empresa estatal, nada disso teria acontecido. Mas, se vivêssemos em um sistema capitalista de verdade, poderíamos até ter problemas, mas a propriedade privada daqueles indivíduos seria respeitada. Suas decisões seriam soberanas e os problemas seriam resolvidos mais eficientemente. E o principal, de modo ético: nenhuma empresa poderia extrair algo da sua propriedade sem seu consentimento. A verdade é que não vivemos em capitalismo. Vivemos sob a égide do Estado, em que tudo e todos são controlados, permitindo, inclusive, que qualquer empresa interfira até no que achamos que é propriedade. Capitalismo não é capitalismo quando não há o direito efetivo à propriedade privada. E enquanto houver Estado, não há propriedade privada real. Não nos deixemos afundar na lama estatal. Imposto é roubo porque é imposto, e a propriedade privada é a única forma de resolver conflitos de forma ética, algo que o Estado ignora. Enquanto o seu terreno puder ser violado, ele não é seu, mas sim do governo. Delimite, use e defenda o seu patrimônio. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!